Participam comigo a economista Renata Barreto e o advogado Tiago Anastácio. Eles já aparecem aqui. Bom dia para vocês. Olha, a gente tem muitos temas, muitos assuntos, mas a gente não pode fugir de um assunto que veio chamando a atenção da nossa programação. O assunto desta quarta é a mensagem que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, passou para a equipe dele. Ele disse que espera ser demitido ainda nesta semana. Tiago, eu começo com você, as suas considerações iniciais. Mais uma vez, bom dia e obrigado por estar conosco. Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Parece que estamos chegando a um momento crucial, esperado já, até mesmo em razão do embate político que ocorreu ao redor do nome do ministro Mandetta. É uma pena que isso esteja acontecendo no meio de uma grande batalha, de uma grande guerra. Evidentemente, temos várias questões envolvendo a matéria Ministério da Saúde, mas o que podemos fazer? Podemos fazer apenas podemos apenas agradecer o ministro por tudo que fez e aplaudir e dar bons votos de trabalho excepcional, porque precisamos de um trabalho excepcional para o futuro ministro ou ministra da Saúde. Ainda mais nesses momentos tão delicados em que são tantas as notícias, as pautas vão mudando tanto, as pautas, eu digo, de Brasil, que nós precisamos talvez colocar o pé no chão, analisarmos os fatos, apontarmos soluções para que possamos entender esse momento que a gente vive. E então eu já falo rapidinho, Gotino, até para dar um minuto a mais que ficou ontem para a Renata. Muito bem, Renata, agora você, as suas considerações iniciais, por favor, Renata. Bom dia, Gotino, bom dia, Tiago. A gente vai chovendo molhado aqui, né? A gente está falando dessa demissão, ou possibilidade de demissão, ou de ser demitido, ou de pedir demissão já há algum tempo. Acho que esse desfecho ele é inevitável, seja de uma parte ou de outra. Como eu já falei antes aqui várias vezes, esse é o tipo de discussão e de enrolação que é muito ruim para o país. Eu acho que isso já deveria ter sido definido lá atrás. O presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado pelos ministros ali da ala militar e também outras pessoas de que não seria bom politicamente, pelo menos aparentemente essa era a justificativa, mas mesmo assim o que aconteceu depois foi que o ministro Mandetta, apesar do tom conciliador inicial, acabou tomando um tom muito político e se capitalizou politicamente através de várias ações, inclusive e principalmente com a entrevista que ele deu no último domingo. E desde então ficou bastante difícil a relação entre os dois, difícil a relação entre o ministro e também outros ministros, o ministro Mandetta e os outros ministros do governo, até por uma insubordinação do ministro. Então, eu acho que esse desfecho ele é inevitável e a gente já tem falado disso há bastante tempo. Eu só espero que isso não demore muito, que a gente possa seguir na direção da resolução e do combate a essa pandemia. Tiago? Me parece bastante claro, Gotino, que houve, sem dúvida nenhuma, um jogo político em razão da esticagem de corda sobre tudo o que aconteceu. Me causou bastante espécie, eu estou bastante preocupado com isso e acho que é bastante relevante trazermos isso ao grande público. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, Gotino. Eu fiquei muito assustado dentro daquela ideia do Caetano Veloso, né? Quem lê tanta notícia, e hoje nós temos um excesso de notícias informais de não profissionais, em regra das redes sociais, assim como da grande imprensa e, fundamentalmente, como está acontecendo aqui na CNN. Eu fui atrás para entender qual foi o jogo de atuações reais, não fictícias, reais, do governo federal nos últimos tempos. E eu fiquei bastante assustado, Gotino, por exemplo, sobre de quem é a competência para falar sobre a saúde. Quem lidera, nesse momento, a saúde no Brasil? Se é a opinião do presidente da República ou se haveria alguma autorização legal para que essa liderança fosse do ministro da Saúde, do ministro Henrique Mandetta, que foi atacado, nós sabemos. E aí eu me deparei, Gotino e telespectadores, com a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, do Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. E aí vejam que curioso que eu encontrei no artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão, no âmbito de suas competências,
decretar isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais. Vejam só, toda a crítica que o governo federal, não, mas a figura do presidente da República tem feito ao ministro Mandetta foi por lei sancionada pelo presidente da República. Mas isso não basta. Olha que curioso também. Nós estamos agora, parece que é uma moda americana, eu acho que trataremos disso com o que o presidente Donald Trump fez, sobre a questão do OMS. Vejam que curioso que eu vou mostrar para vocês aqui, o decreto 10.212 do presidente da República. Decreto de 2020, né, de 30 de janeiro, aonde se decreta como figura legal as orientações da OMS no Brasil. Ou seja, nós estávamos sendo levados para um debate muito mais politizado, se o presidente está certo ou errado, enquanto foi o próprio presidente da República que estipulou ao ministro Mandetta, ao ministro da Saúde, essas normas e autorizou também aos estados que se estipulasse, se orientasse a população para o distanciamento social. Eu fiquei muito assustado com isso, Gotino, porque, de fato, vocês sabem, eu sou um advogado criminalista, nós temos milhares de legislações no Brasil, mas que havia essa autorização. Eu estou, nesse momento, absolutamente confuso, até diante de palavras que coloquei nos últimos programas, nos últimos dias, de saber que todos os ataques informais ao Ministério da Saúde, na verdade, estavam autorizadas as condutas do Ministério e também de governadores e prefeitos por ato do presidente da República. Deixa eu passar a palavra para a Renata para saber a visão dela sobre esse tema. Bom, então, apesar do decreto e de toda essa autorização, a primeira coisa importante de falar é que a OMS, apesar de ter sido colocada pelo próprio governo federal como uma entidade que deve ser ouvida, de novo, ela não deve ser colocada acima da soberania. Então, se o presidente não é uma imposição, é apenas uma declaração e você pode seguir aquilo ou não. Muitos países seguem, e há muito tempo seguem a OMS, e a gente vai falar disso mais para frente, que talvez isso seja um erro. Agora, em relação ao que é falado do ministro Mandetta, o fato de ele ter autorização, até como ser da pasta técnica, ser a pessoa técnica responsável por esse tipo de comunicação, o grande problema, no meu entendimento, é a falta de comunicação ou de alinhamento do ministro com o presidente ou de outras alas do governo, considerando que o ministro estava falando algumas coisas que não necessariamente tinham a ver com a visão do presidente Jair Bolsonaro e houve um embate. Então, de novo, nesses momentos, as tensões são naturais, os desconfortos, ninguém tem uma resposta 100% certa, já fomos e voltamos várias vezes no que tem acontecido, a gente não tem uma resposta correta para todas as questões, até mesmo o tempo de pico já foi colocado mais para frente, então é natural que o presidente tenha uma preocupação diferente apenas do ponto específico da saúde, que é a economia, que, de novo, não é dissociado de vidas, e coloque essa preocupação como algo importante. Agora, como um ministro e um presidente devem agir de maneira conjunta, colocando as preocupações de maneira conjunta para as pessoas e até mesmo esses questionamentos, trazendo pessoas técnicas, não só da equipe do ministro Mandetta, mas pessoas de fora, tudo isso é possível, só que isso poderia ter sido feito de maneira muito mais harmônica. Duas figuras ali, presidente Bolsonaro e ministro Mandetta, agiram de maneira bastante política, desalinhada e muito ruim para o Brasil e para esse combate à pandemia nesse momento. Então, apesar de todo esse decreto, acho que é natural o presidente falar sobre isso, falar sobre as suas preocupações, trazer pessoas técnicas para falar de outras possibilidades e também de falar sobre o isolamento social, o distanciamento social, que a gente viu que nem sempre funciona, em alguns casos ele é efetivo, muitos lugares já têm problemas por causa desse isolamento, a questão econômica principalmente. Isso tem acontecido, inclusive, nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Renata, a gente está na expectativa que o presidente fale com a imprensa, principalmente sobre toda essa movimentação política que acontece. Eu já vou retomar o debate com vocês, com a Renata Barreto e com o Tiago Anastácio, mas é que o carro do presidente parou, o presidente da República está agora ali conversando com apoiadores. Ele faz isso todos os dias.
só não sabemos se ele vai conversar ali com os jornalistas. E tem essa expectativa se o presidente vai ou não falar sobre a atual situação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Saúde revelou a integrantes da equipe que deve ser demitido e que o presidente já procura um nome para o cargo. Elisa. Existe toda a expectativa em cima desse assunto, afinal estamos falando a respeito do ministro da Saúde, né, que representa aí a importância no quesito das decisões que são tomadas para todo o Brasil na área da saúde. Então, nós estamos vendo agora a imagem de Jair Bolsonaro, ao fundo o filho dele, que parece ali que está gravando. Pela imagem, o que a gente identifica é que eles estão ouvindo alguém falar alguma coisa, deve ser, pelo jeito, uma senhora que está ali no meio das pessoas falando alguma coisa, interagindo com o presidente. É o momento que eles conseguem aproveitar ali para trocar algumas palavras entre os apoiadores do presidente da República e o próprio presidente. A gente não consegue ouvir exatamente o que está sendo dito. São vários apoiadores ali que trocam palavras com o presidente, fazem pedidos, palavras de incentivo, palavras de apoio ao presidente. Já se convencionou esse momento, esse espaço que o presidente dá àqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Do lado esquerdo fica a imprensa, agora o presidente fala ali, ó. Como o microfone é direcional e tem uma certa distância, não é possível entender muito o que o presidente fala nesse momento. O filho do presidente registra a fala do presidente Jair Bolsonaro, que já vai se distanciando ali e não sabemos se ele vai entrar no carro ou vai conversar com a imprensa. Olha lá, ele já se despede, dá alguns passos para trás ali e fica essa expectativa do que ele vai falar. Os apoiadores aplaudem. Vamos ver se a gente consegue ouvir. A nossa cidade de Goiás tem 83 nunca foi assaltada. Está se retirando do ambiente, a expectativa para ver se vai falar alguma coisa com a imprensa, nada. A gente recebeu a informação de que agora há pouco eles estavam fazendo uma oração ali juntos, que uma apoiadora fez uma oração. E esse cenário até imaginava-se que ia mudar diante da pandemia e das restrições, do isolamento, as determinações da Organização Mundial de Saúde e que não haveria essa reunião matinal, mas continua existindo, os apoiadores ficam ali reunidos. E pelo que a gente viu, então, acompanhou, nesse momento vocês acompanham essa imagem que é ao vivo, agora às 9 horas e 14 minutos, o presidente não conversou com a imprensa e cada colega da imprensa vai ali retirando o microfone e indo embora sem a voz do presidente. Obrigado, Elisa. A gente vai retomar aqui o grande debate. Peço desculpas ao Tiago Anastácio e a Renata Barreto. Vamos retomar aqui. O presidente se calou diante da imprensa ali, não quis falar. Ele tem feito isso já há alguns dias, mas na reunião com os ministros, o presidente Jair Bolsonaro não se calou. Ele diz que o comando do governo é dele. O Caio Junqueira, nosso analista de política da CNN, disse que na reunião Mandetta não falou nada, ficou em silêncio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Tiago, porque vai de encontro ao que você disse agora há pouco. O presidente disse que quem manda é ele, que quem fala também pela saúde é ele. Então, o grande problema, Gotino, que nós encontramos no Brasil é essa incapacidade de andarmos em linha reta. Parece mais o voo do morcego, né? Voltando ao morcego, ao coronavírus, aos ataques à China, porque nós não entendemos muito bem o que está acontecendo. Pior do que calar a imprensa é não dar voz à imprensa, e que nós estamos vendo cada vez mais. O ministro Mandetta entra calado numa reunião e tem que ouvir aquilo que o presidente Bolsonaro tem dito há muito tempo. E os sintomas e os sinais disso são muito graves. Eu sou o presidente, eu sou o presidente. Sim, todos nós sabemos que ele é o presidente. Agora, por que há a necessidade de afirmar tanto? Volto à frase de Margaret Thatcher. Dirigir é como ser uma dama. Se você precisa afirmar que você é uma dama, você não é uma dama. Por que o presidente da República, quais são as forças que estão ao redor da presidência da República, estão exercendo ali, para que ele tenha que afirmar isso sempre? Acho muito perigoso porque, gente, é uma questão de lei. Ontem eu fiz uma observação sobre ter horror das pessoas serem divididas entre as do bem e do mal. Por quê? Separando assim, parece que as pessoas que são do mal não têm direitos, como no caso os presos, como muito se coloca sobre o habitat prisional.
É uma questão não de horror às pessoas de bem, mas o que é importante? Todos são passíveis de direitos. Agora, existe uma lei que o presidente da República disse, em que o presidente da República disse que é o ministro da Saúde a autoridade no tema. E aí ele vai e discorda do ministro da Saúde, mas não fala à imprensa por que discorda do ministro da Saúde, apenas discorda. E agora nós estamos com um país paralisado economicamente, socialmente, com problemas gravíssimos no sistema de saúde e nós não sabemos quais são os reais problemas. Tiago, mas essa fala do presidente não é por conta da fala do ministro a uma emissora de televisão em que ele fala que o povo não sabe quem ouvir, ou o ministro ou o presidente, são duas vozes? Sem dúvida nenhuma, mas onde é que nós ouvimos o presidente, Gotino? Me diga aonde? Na CNN? Não é. Nos outros canais? Também não. Nos jornais? Não. Onde é que nós vamos ouvir o presidente? Nos pronunciamentos, não? Nos pronunciamentos, sim. Mas o que foi dito nos pronunciamentos? Que haveria uma pacificação, que tudo estava tranquilo e que haveria harmonia entre entidade federal, a União, presidente da República, que significa os seus ministros, governadores e prefeitos. Naquele mesmo dia, entra uma live onde ele nega tudo. Ou seja, está se calando a imprensa. Nós não temos mais a informação necessária. O meu papel aqui é questionar e apresentar os temas para vocês. Renata, você vê esse silêncio do lado do presidente? Como é que você observa toda essa movimentação? Não é um silêncio, mas são declarações contrárias muitas vezes, ou declarações que contradizem as ações, isso é muito ruim. E da mesma maneira, o próprio Mandetta também falou em apaziguamento e fez coisas completamente contrárias. A gente falou bastante disso ontem. Mas sobre ele foi atacado antes, Renata. Ele foi atacado antes e eu critiquei tanto quanto você, Tiago, esse ataque público. E, de novo, o problema não é a discordância. A discordância é natural, ela é às vezes necessária, justamente porque você olhar só um lado não faz sentido. E o presidente, como o comandante do Brasil, ele deve ter uma visão muito mais abrangente que apenas a saúde. Não que a saúde não seja importante, é claro que é. Agora, o fato de ele ter a preocupação com a economia, o isolamento, o distanciamento, tudo isso é natural, é necessário, porém o problema foi a maneira como isso foi colocado e como esses dois agentes políticos como eles se comportaram com isso. A gente tem falado há bastante tempo que a gente está basicamente discutindo sobre um jardim de infância, que não sabe-se quem que tem mais protagonismo. E isso não é somente do ministro e do presidente, mas até do presidente da Câmara, o presidente do Senado, todo mundo brigando aí pelo protagonismo num momento que o objetivo deveria ser exclusivamente o combate à pandemia. Agora, já que já se tornou uma briga política... Sabe o que eu fico preocupado, Renata? É quando há a briga no recreio e quem entra na briga é o diretor da escola. Quem seria o diretor da escola? O presidente da República. Tá. Então, ele entra dando bolacha nas crianças. É isso que eu não consigo entender. O problema de comunicação do governo é sabido em todas as áreas. Eu já critiquei isso aqui várias vezes, apesar de apoiar o governo em muitas outras áreas. Eu acho que a comunicação é muito ruim e o presidente deve fazer as comunicações e até falar para a população do que ele tem de discordância, o que ele acredita ser importante, de maneira alinhada, até para não ter duas pessoas falando coisas diferentes. Agora, Inês é morta, como se diz, e já passamos dessa fase e agora a fase que estamos será que ele vai ser demitido ou ele vai pedir demissão? E, de novo, eu espero que isso seja feito rápido e que, de repente, as pessoas que estão sendo cotadas para substituição do Mandetta, tem alguns nomes aí que foram levantados que até são muito bons, aparentemente, que seja feito de maneira rápida, porque esse tempo que a gente está perdendo na discussão de quem que vai ser, se não vai ser, aí dá entrevista, volta, diz que vai melhorar, não vai, aí ele vai para o DEM e ele assume uma posição importante no partido. Tudo isso, sinceramente, é uma perda de tempo para o país. Deixa eu aproveitar de onde você parou, Renata. Ludmila Abrão Rajar, Paolo Zanotto, Cláudio Lotenberg, Nisi Yamaguchi e até mesmo João Gabardo, que é o braço direito do Mandetta, são cotados para substituí-lo no cargo. Independentemente do nome, o escolhido vai ter que aceitar o uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus. Vai ter que aceitar ali essa orientação que vem do governo federal, vem do presidente. Vai ter que aceitar também outras sugestões. Como é que vocês avaliam
esse perfil de quem vai assumir o cargo ali? Começa com você, Renata. Bom, então, eu conheço algumas dessas pessoas pelas entrevistas que deram, a doutora Nise, que nós já falamos aqui, o doutor Paulo Zanotto, o Gabardo, obviamente, pelo fato de ser braço direito do Mandetta ali no Ministério da Saúde, e o Lottenberg, né? O Lottenberg, a doutora Nise, o Paulo Zanotto, todos eles têm em comum a vontade, ou pelo menos manifestam de que o uso da hidroxicloroquina, eu acho que é até importante a gente fazer a diferença, que até na entrevista que a gente estava vendo hoje mais cedo, antes do grande debate, o médico falou sobre isso. A hidroxicloroquina é uma versão mais light da cloroquina, menos tóxica, né? E eles já falaram publicamente dos benefícios que eles têm visto nas pesquisas ali clínicas ainda pequenas. Até mesmo a Prevent Senior tem divulgado dados a respeito de 300 pacientes ou 400 pacientes que utilizaram e deu certo. E até fazendo um pequeno adendo a respeito disso sobre a hidroxicloroquina, saiu um estudo que foi massivamente divulgado, principalmente nos Estados Unidos pelo New York Times, dizendo que um pequeno grupo em Manaus tinha feito esse estudo com algumas pessoas lá, e muitas pessoas aqui no Brasil, e através desse artigo no New York Times, disse que a hidroxicloroquina não funciona. Só que o estudo fala de cloroquina, que é a versão mais tóxica, e num valor muito alto, numa dosagem muito alta, 900 miligramas ou mais, sendo que geralmente é de 200, 250 miligramas. Então, só para terminar o meu raciocínio, Gotino, onde que eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de imprensa livre é importante, mas nem sempre o que é divulgado na imprensa é correto. Muitas vezes ele é distorcido, de má vontade ou boa vontade, não sei também, não vou fazer essa conjectura. Mas é importante para o nosso telespectador entender que o senso crítico e a maneira como a gente tem opinião e se posiciona, ela passa por várias fontes. Então, esse estudo especificamente, que muita gente colocou como taxativo de que não funciona o remédio, na realidade não era bem assim. Mas agora, me permite um questionamento. Claro. Não é complicado um médico, que é um técnico, que é uma pessoa ligada à área da ciência, ter que acatar a orientação de quem não é dessa área, ainda mais num tema tão importante e tão sensível como uma pandemia que estamos vivendo? Não, então, mas é justamente o contrário. O presidente Bolsonaro foi atrás e foi aconselhado por esses médicos que estão sendo cotados para assumir o lugar do ministro Mandetta. O ministro Mandetta, eu já elogiei a postura dele até determinado momento várias vezes, porém ele é um ortopedista, não é virologista, não é infectologista, e o doutor Paulo Zanotto, por exemplo, inclusive ele foi orientador do Átila, que é um cara que ficou bem conhecido, uma pessoa bem conhecida agora, porque ele divulgou um estudo que inicialmente era bastante alarmista, com uma previsão de 1 milhão de mortos no Brasil, uma coisa assim bem absurda. E depois ele revisou isso, porque o próprio Imperial College, da onde ele tirou os dados iniciais, fez a revisão desses estudos. Então o presidente ele foi aconselhado inicialmente já por esses médicos que estão sendo cotados para o lugar do ministro Mandetta. Então o Paulo Zanotto, eu vi uma live dele junto com o presidente da Prevent Senior, o Pedro Batista Júnior, que foi bastante extensa, e ele falou muito detalhadamente sobre o uso e por que ele defende o uso da hidroxicloroquina em fases mais iniciais da doença. Essa é uma questão técnica que, obviamente, a gente pode discutir ou não sendo da área, pode ter opinião sobre isso ou não, mas não é que o Bolsonaro caiu da cabeça dele que a hidroxicloroquina funcionava. Ele já foi orientado antes por alguns outros médicos. Qual que foi o erro? Não ter feito isso de maneira alinhada com o seu Ministério da Saúde. Aí a gente não sabe se o ministro Mandetta não quis ouvir. Pelo que o doutor Paulo Zanotto falou, nada desses estudos e de tudo que foi conversado com a doutora Nise, isso não foi omitido do Ministério da Saúde. Esses estudos foram enviados ao ministro Mandetta, mas não foi ouvido. E aí fica a minha pergunta, a gente não sabe se foi isso que aconteceu. Será que o ministro Mandetta não ter ouvido o que o doutor Paulo, a doutora Nise, o Cláudio Lottenberg estavam falando, não foi isso que gerou a insatisfação do Bolsonaro? E aí, obviamente, a comunicação dele a respeito disso não foi ruim? É o meu questionamento. Eu deixo a pergunta para o Tiago Anastácio nesse momento. O ministro Luiz Henrique Mandetta não ter ouvido essa outra corrente encabeçada pelo presidente pode ter levado a esse desgaste de relação? Gotino, eu participei uma vez de um julgamento onde eu fui discutir com um perito sobre uma coisa. Eu falei, puta, mas é difícil contestar, você não acha? Ele disse, Tiago, ciência pressupõe contestação. Eu lembro, isso faz mais de 10 anos. Por que eu coloco isso ao público da CNN Brasil?
Nós estamos vivendo um mundo praticamente perdido. Perdido em que sentido? Nós estamos usando como definitivas observações que são observações clínicas de um remédio. Eu discordo, mas assim, não é com veemência, é com um furor da posição da Renata nesse aspecto sobre o que é ciência. Nós precisamos hoje de um remédio? É claro que sim. Mas nós acabamos de ouvir, gente, vejam só, nós acabamos de ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina dizendo que não existe nenhum estudo que tenha sido publicado em algo de circulação respeitável, que é o que sempre nos orientou sobre a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Nós nos apegamos às palavras da Prevent Senior, do presidente da Prevent Senior, uma instituição super respeitada, tão respeitada que é onde minha mãe, inclusive, se trata do câncer que está abatendo ela, mas ela está vencendo, graças a Deus. E nós estamos presos a personificações. Um disse isso, o outro disse isso, que é do direito deles. A ciência é feita de opiniões divergentes. A questão é que nós estamos tratando como se já houvesse conclusões sobre essa medicação e essas conclusões ainda não existem. E o presidente está fazendo sim, porque o presidente americano já fez isso, correndo atrás para que se comprove que a hidroxicloroquina ou a cloroquina funcionem contra o coronavírus. Gente, é só fazer uma pesquisa com base no jornalismo, não na opinião, porque o jornalismo traz essencialmente fatos, que há uma dinâmica, uma tabelinha presidente Trump e Bolsonaro atrás do uso da cloroquina. Todos nós aqui queremos que ela funcione, mas os médicos estão dizendo que ela pode funcionar, os exames clínicos, alguns mostram que funciona, os laboratoriais, algumas vezes dizem que não funciona, e nós estamos discutindo aqui biomédica. Vejam só a situação que os líderes das duas maiores potências das Américas, Brasil e Estados Unidos, nos levaram. Nós, uma economista, um advogado e uma série de jornalistas estão discutindo biomédica. Vocês estão achando isso normal? Vejam a situação a que nos levaram. Me desculpem, nós estamos... Eu vou me lembrar da frase de Paulo Francis. O Brasil se tornou um asilo de lunáticos, onde os pacientes assumiram o controle. Renata? Bom, eu acho que todo mundo pode ter opinião sobre tudo e pode falar sobre tudo, obviamente não de maneira técnica, mas a gente pode ter opinião. Então, mas aí que tá, aí que eu queria chegar, né? Fato científico ainda. Não, então, aí que eu queria chegar. E, de novo, eu estou me baseando no que eu ouvi de médicos. Então, a gente pode ouvir vários médicos, como a gente pode ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina, que está absolutamente correto quando ele fala que não existem estudos clínicos ainda dizendo que ele funciona para especificamente o coronavírus. Porém, o que o Dr. Paulo Zanotto e outros falam muito, e eu acho que isso faz sentido, e aí eu estou falando como leiga, porém como uma pessoa que tem opinião a respeito de raciocínio lógico, é de que quando você tem uma guerra, quando você tem uma situação muito delicada, você não tem tempo para esperar esses estudos mais complexos e respeitáveis, que é aquele padrão duplo randomizado, etc. Você não tem tempo para esperar. Tem um autor muito interessante que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, que é um matemático libanês que escreveu um livro bem interessante que chama A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. E ele fala que você tem que ter skin in the game, você tem que estar no jogo, você tem que realmente estar ali para fazer a diferença a pele tem que estar lá. Você tem que sentir aquilo, exatamente. Não adianta você falar se você não está com skin in the game. Então, assim, se eu estivesse com o coronavírus e ele fosse sugerido que eu tomasse hidroxicloroquina nos estágios iniciais
iniciais, para não chegar num caso mais crítico, principalmente se eu tivesse algum tipo de comorbidade, né? Eu tomaria, porque os testes, eles ainda não existem, porém é uma droga conhecida há 70 anos e que tem os efeitos colaterais bastante mensuráveis e conhecidos. Isso não significa que aquele remédio especificamente vai fazer toda a diferença do mundo, ainda não é só ele sozinho, né? É um protocolo que envolve ele, a azitromicina e outros. Então, o que esses médicos falam é o seguinte: a gente não tem tempo para esperar todos esses resultados, porém, de 2 bilhões de pessoas que já utilizaram esse remédio contra a malária, pouquíssimas tiveram um efeito colateral severo. Então, por que não começar a fazer esses testes em massa com essas pessoas para que não cheguem nos casos mais severos? E aí é uma questão de discussão. Quando a gente fala sobre o presidente Trump, ele chamou de game changer, de possibilidade de ser um game changer esse remédio. Porém, um dos maiores infectologistas dos Estados Unidos e que aconselha o presidente Trump ainda não fez o aconselhamento de colocar esses protocolos. Então, hoje o que o médico pode fazer nos Estados Unidos é o que também pode acontecer no Brasil, que é o chamado off-label. Sim, então, o Mandetta até sugeriu. Isso já acontece. O que o Dr. Paulo Zanotto, inclusive a doutora Anísia e outras pessoas estão defendendo agora, e eles têm uma defesa que me pareceu bastante lógica. Colocar esses protocolos em todos os hospitais de maneira mais rápida, não no caso crítico. Então, na realidade, acho que a gente não está discutindo a ciência. A ciência, ela é mutável, ela não é exata, tem muitas coisas a serem discutidas. E tem uma questão semântica, Renata. A doutora Anísia, por exemplo, trouxe uma coisa que nos deixou a todos felizes, que era o quê? Que o Albert Einstein já estaria dentro da questão clínica, porque eu vou usar a lógica que você mencionou, porque existe o laboratorial, o pré-clínico e o clínico. Essas são as etapas da cientificidade. Que o Hospital Albert Einstein já estava fazendo isso. E o Albert Einstein vem e diz que não. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não fazermos o exercício lógico, que é muito das nossas profissões, da economia, do direito, para algo que é muito semântico. Nós estamos analisando Então, mas já foi divulgado semânticas. O protocolo do Círio e do mas Einstein. O Einstein negou o que a doutora Anísia disse. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: não existe uma diferença de usar a cloroquina como um medicamento que pode ajudar no combate ao coronavírus e outra coisa é você colocar a cloroquina como a solução para todos os problemas? Sem dúvida, mas eu não acho que até agora foi feita essa defesa apaixonada do remédio dessa maneira. O Thiago discorda de mim, eu já sei, mas eu não acho que houve essa defesa apaixonada de que é a única solução ou é a cura definitiva. Até mesmo esses médicos que têm sido aconselhados, ou feito o aconselhamento ao presidente, doutora Ludmila, já falaram isso várias vezes. A própria doutora Anísia. Quando eu vi a entrevista dela aqui na CNN, eu gostei muito, achei ela muito ponderada. Inclusive, ela é uma pessoa que tem vasta experiência nessa área e também em oncologia. E o que a gente tem visto é muito do skin in the game de médicos que estão tomando isso por estarem na linha de frente. E aí são coisas anedóticas, né? As pessoas que contam pra gente e a gente acredita. Mas a questão eu não acho que essa defesa apaixonada exista. Eu acho que existe uma diferença de opinião das pessoas que aconselham o presidente Jair Bolsonaro e ele, da mesma maneira que eu enxergo que isso faz mais sentido do que uma posição mais conservadora do ministro Mandetta, ele resolveu partir para o ataque. Só que esse ataque é o problema. O problema não é a discussão sobre o que funciona, o que os médicos estão falando, juntar médicos que pensam diferente e trazer soluções ou possibilidades de solução. O problema foi toda essa comunicação, a ameaça de demissão, depois não haver a demissão. O problema na minha cabeça é esse, e não o uso ou não uso da hidroxicloroquina. Gotiro, me posso fazer uma observaçãozinha? Claro. O problema aqui, vamos perceber uma coisa. Nós estamos com um problema semântico, porque nós não estamos sendo orientados pelas pessoas que deveriam nos orientar quando nós pensamos em governo. Vamos deixar uma coisa bem clara. O presidente da República foi para o ataque contra o ministro da Saúde e o ministro da Saúde estava fazendo exatamente o que todos os possíveis novos ministros orientam. Ele deu o leque de possibilidades dentre os medicamentos, inclusive com o uso da cloroquina. Só que aquilo levou o ministro Mandetta a sofrer ataques e ameaças do presidente da República. E eu estou falando de antes
da entrevista que ele deu no domingo. Então, vamos analisar, então, agora de ordem lógica, essa retórica enfadonha que nós estamos analisando aqui há tanto tempo. E eu e Renata concordamos com esse problema gravíssimo de comunicação. O ministro Mandetta, na semana passada e retrasada, estava falando a mesma coisa que os futuros ministros da Saúde, os chamemos assim, que essas pessoas estão falando, mas ele foi atacado lá atrás. Então, qual é a ordem lógica disso? Eu não estou conseguindo compreender e acho muito difícil qualquer pessoa que vá atrás, busque a legislação, ouça todas as entrevistas do ministro Mandetta, é só ligar na CNN Brasil, fazer o merchandise aqui, Gotino, que nós temos 24 horas no ar de informações. Gente, vejam só, estão prometendo fazer o que o ministro Mandetta já fez e ele fazendo sofreu os ataques e as ameaças. Aproveitando isso que você está falando, qual é a avaliação do trabalho do Ministério da Saúde hoje? Queria que vocês avaliassem isso. Se o ministro permanece no cargo, continua com essa equipe. Se troca o ministro, troca a equipe e troca também uma linha de trabalho. Qual a avaliação que vocês fazem acompanhando todos os dias tudo isso que vem acontecendo, Renata? Aparentemente, o trabalho do Ministério da Saúde é muito bom. Agora, o que acontece é que o próprio ministro Mandetta deixou isso claro naquela coletiva que ele fez quando a gente achou que ele ia ser demitido, né? E ele deixou muito claro, até achei que foi uma maneira agressiva de se comunicar, dizendo que as pessoas estavam limpando gavetas e que as pessoas disseram para ele falou isso claramente na coletiva, se você sair, eu também saio. Acho que foi uma maneira de dizer que ele tem um poder ali com essa medida. Agora, vai depender muito de como é que essas pessoas vão se comportar, se elas vão ficar ou não, aí não dá pra gente saber. Eu gostaria de que esse trabalho não fosse paralisado, até porque já tem uma linha de pensamento ali acontecendo, de ações acontecendo. Se vierem algumas outras alterações ou diferenças de posições, exatamente, é uma outra história. Agora, as pessoas que já estão trabalhando lá e já estão familiarizadas com isso, eu espero que fiquem. Agora, é algo que a gente não tem como saber o que vai acontecer, né? Tiago? Eu tenho uma visão, nesse aspecto, absolutamente parecida com a da Renata. Tanto que o nome do segundo do Ministério da Saúde, não fugiu o nome dele. Qual é o nome? João Gabardo. Gabardo. Seria muito interessante que ele permanecesse. Porque vamos pensar no que é a estrutura de um Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, se fôssemos fazer uma comparação com uma grande empresa, é uma empresa com milhares de funcionários, é um maquinário que precisa estar azeitado. Se você trocar todo o comando disso agora, todas as lideranças, nós vamos ficar 1, 2 semanas, 1 mês, até que essas pessoas consigam compreender algo. Por quê? Vejam todos os nomes que estão sendo colocados nesse jogo. Nenhum deles tem o costume, tem como seu habitat a máquina pública. Em regra, são profissionais que vieram do setor privado, são profissionais liberais. Então, é muito importante que os funcionários, os grandes nomes, permaneçam lá, porque senão haverá um momento de mudança tão abrupta no meio de um tiroteio tão grave que nós estamos tendo, né, no meio dessa pandemia, que pode ser um péssimo movimento esse feito. Por isso que seria muito bom que o segundo nome do Ministério da Saúde fosse alçado, se for o caso. O ideal, é claro que eu acho que já não é mais possível. O ideal é que dessem um abraço, né, presidente da República e Mandetta, e seguíssemos em frente nessa batalha, inclusive com governadores, ou seja, se fosse verdade aquilo que o presidente falou pela última vez à nação de forma oficiosa. Você falou dessa relação tensa com governadores. Nos Estados Unidos, eles estão vivendo a mesma situação. O presidente da República e alguns governadores saindo faísca, inclusive no relacionamento, principalmente
Trump e Cuomo, que é o governador de Nova York. Aqui no Brasil não é diferente também nessa relação presidente e alguns governadores. Renata quer comentar esse assunto, quer debater esse tema aqui na CNN. Queria que você falasse sobre isso, Renata. Legal. Bom, primeiro que em relação a essa animosidade do governador de Nova York com Trump, ele é um pequeno recorte de coisas que têm acontecido desde janeiro. E o grande problema de você fazer pequenos recortes é que você não enxerga o todo. Eu já falei disso outras vezes aqui. Então, assim, foi uma animosidade que acontece em tempos de tensão, só que uma coisa que aconteceu que o Trump geralmente nunca faz é se retratar e apagar o seu tweet. Uma coisa muito difícil de fazer e também o governador de Nova York fez o mesmo. Agora, o que tem acontecido no bigger picture, no cenário geral? Eles têm se elogiado e mesmo o governador sendo democrata, isso não é só o governador de Nova York, o governador da Califórnia, a mesma coisa, democrata, tem elogiado bastante o trabalho do governo federal, falado que tudo que eles precisaram até agora o governo federal conseguiu fazer e o clima lá é bem diferente do Brasil na realidade. O clima lá é muito mais de parceria entre os governadores, mesmo os que são contrários à posição do presidente Trump, sendo democratas, do que o que acontece aqui no Brasil. Então, o presidente e o governador tiveram essa rusga, digamos assim, porque o que acontece foi um jornalista. Isso, o jornalismo de forma geral, tem pressionado bastante o presidente Trump para tomar medidas, ou perguntou a ele sobre tomar medidas em âmbito federal. E o Trump falou, olha, entre a Casa Branca e os estados tem a Constituição, nós somos federalistas, então os governadores têm autonomia para fazer o que quiserem. Só que aí o que aconteceu foi que saiu um número muito alarmante de 13 milhões de seguros-desemprego. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, na crise de 2008, esse número demorou 10 meses para chegar. E em apenas 3 semanas de lockdown, a gente tem aí 13 milhões de pedidos de seguro de desemprego nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu foi que ele acabou ficando daquele jeito ogro do Trump de ser e falando, não, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer. E aí foi rebatido, mas no fim das contas ficou tudo bem. Olha, eu tenho chamados sobre o Mandetta neste momento, mas eu tenho que passar a palavra aqui só para equilibrar o debate. Vou voltar com o Tiago. Tiago, a sua fala sobre esse alinhamento ideológico entre Trump e presidente Jair Bolsonaro. Você não aprova esse alinhamento ideológico? O que for alinhamento ideológico, eu não vejo problema nenhum, até mesmo porque existe uma legitimidade representativa. E é muito engraçado, né, Gotino, quando pensamos em democracia, o presidente Jair Bolsonaro é muito mais legítimo do que o presidente Trump. Porque na linha geral, nos votos gerais dos Estados Unidos, o presidente Trump perdeu. Se estivéssemos numa democracia eleitoral como o Brasil, o presidente dos Estados Unidos seria Hillary. Vejam que interessante. Enquanto se estivéssemos nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro seria presidente. São países muito diferentes, onde os Estados Unidos têm, vejam só o nome, Estados Unidos da América. Os estados se uniram para criar uma federação. Diferente do Brasil, onde a federação é criada e depois os estados, o Brasil é dividido em estados. São formas diferentes de criação de uma nação. Os Estados Unidos da América hoje têm uma questão muito interessante. Eles são muito ricos. Eles têm um poderio, por exemplo, militar, que pode auxiliar muito. Vocês imaginam que nós temos apenas um porta-helicópteros no Brasil. Os Estados Unidos mandou para Nova York, à beira do rio Hudson, um porta-aviões, parece um porta-aviões, né? Um grande navio, que é um grande hospital. Então vejam só o poderio de auxílio que o governo federal americano tem para dar. Mas são países muito diferentes. Então, para não desinformar, porque não teria tempo de fazer essa análise aqui, acho importante sedimentar. Existe, de fato, atritos lá, como haverá em todos os países. Mas atritos não são brigas. Atritos são naturais. Por exemplo, eu tenho atritos com a Renata num diálogo, numa discussão. Mas eu não sou inimigo da Renata, pelo contrário, é minha amiga hoje. Creio que possa considerá-la assim. Então, nós precisamos entender que são coisas diferentes. Okay. O alinhamento ideológico deve ser respeitado. Agora, eles estão se alinhando numa má postura, que nem a Renata colocou a figura do ogro do Donald Trump, né? Ele fala com biquinho, ele tem aqueles olhos brancos, eu acho que ele faz bronzeamento artificial, é muito interessante aquela figura. Tiago.
Eu estou recebendo um chamado, já volto com vocês aqui para o Grande Debate. O Rudá Moreira está me chamando direto do Palácio da Alvorada com informações, a reportagem CNN ao vivo. Rudá, você. Pois é, Gotino, a gente mostrou ao vivo aqui no Novo Dia, na CNN, a saída do presidente Jair Bolsonaro aqui do Palácio da Alvorada. Ele saiu daqui há cerca de 20 minutos, mais ou menos, um pouquinho. Na verdade, já tem quase 30 minutos que ele saiu daqui do Palácio da Alvorada. E ao sair, ele parou o carro, desceu aqui, inclusive com o filho Eduardo Bolsonaro. A gente mostrou que ele estava filmando ali um pouquinho. E o presidente não falou com a imprensa, não respondeu a nossa pergunta se vai ou não demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas ele conversou um pouco com os apoiadores. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar do estúdio exatamente o que ele estava falando, então eu vou citar aqui exatamente uma fala de destaque do presidente Jair Bolsonaro aos apoiadores. Ele foi questionado pelos apoiadores sobre essas questões de isolamento social, quarentena, ao que Bolsonaro respondeu: pessoal, estou fazendo a minha parte. E em seguida, o presidente completou dizendo que resolveremos essa questão da saúde no Brasil. E ao dizer que iria resolver essa questão da saúde no Brasil, o presidente foi bastante aplaudido pelos apoiadores que estavam aqui no Palácio da Alvorada. Daqui ele seguiu para o Palácio do Planalto, onde nós também estamos acompanhando com a reportagem da CNN. Voltamos ao estúdio. Bom que você trouxe então essas palavras, Rudá, porque a gente não estava conseguindo ouvir exatamente os aplausos, a gente ouviu, mas não exatamente as palavras. Agora do Rudá, a gente vai para o Matias Brotero, que conversa com a gente ao vivo, está no Palácio do Planalto. Você tem alguma informação atualizada para a gente agora, Matias? Beleza, o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui há cerca de 15 minutos. A gente acompanhou o movimento da chegada do comboio presidencial, que vem acompanhado de uma ambulância, inclusive são vários carros que transportam o presidente do Palácio da Alvorada, onde está o Rudá, que a gente está ouvindo agora, até o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente Jair Bolsonaro. Vocês estão então acompanhando as imagens da chegada do presidente ao Palácio do Planalto. Bom, o presidente hoje tem inclusive uma reunião agora marcada com o general Braga Neto, o ministro-chefe da Casa Civil, às 10 horas com Hélio Paes Barros Júnior, presidente da Infraero, e hoje à tarde, às 3h30, com Abraham Weintraub, ministro da Educação. Vamos lembrar também que aqui no Palácio do Planalto ontem aconteceu uma reunião ministerial e o ministro Luiz Henrique Mandetta chegou atrasado aqui, de acordo com a apuração do Caio Junqueira. A gente vai acompanhar a situação aqui para saber se existe essa expectativa confirmada de que o ministro Mandetta venha para cá ou não. Elisa, a gente volta com vocês assim que a gente tiver uma nova informação. Obrigado, Matias. E a Juliana Lopes está na porta do Ministério da Saúde com informações, atualizando o noticiário para a gente. Juliana, você. Isso mesmo, Gotino. O ministro da Saúde chegou aqui ao prédio sede por volta das 8h30, 9 da manhã. É o horário que ele costuma chegar para iniciar o trabalho. Nós nos aproximamos, tentamos conversar com o ministro. Ele disse que estava apressado, entrou rapidamente pela portaria e disse que iria cumprir uma agenda normalmente no dia de hoje. E é o que está acontecendo. Ele já iniciou o dia com reuniões com a equipe técnica, que é o que ele costuma fazer também diariamente. Reuniões com integrantes, principalmente do grupo aí que faz o monitoramento da situação do novo coronavírus. Eu conversei com alguns servidores aqui do Ministério da Saúde, perguntei, sobre o clima, como é que estava o clima, e eles me disseram o seguinte, que depois da conversa de ontem, naquele clima de despedida do ministro Luiz Henrique Mandetta, eles receberam algumas orientações para fazerem um balanço do que as áreas diversas do Ministério da Saúde têm feito, um balanço dos trabalhos, como numa espécie de linha do tempo. E me disseram também que sentem que provavelmente a equipe técnica deve ficar se o ministro da Saúde realmente deixar o cargo. Gotino. Juliana, obrigada, pelas informações. Agora a gente precisa ir com a repórter Natália André. Temos vários repórteres espalhados em Brasília e a Natália está no Ministério da Saúde. Natália. Isso, Elisa, no Ministério da Saúde com o fundo do Congresso, porque a gente vai falar agora sobre a Câmara dos Deputados. De acordo com a apuração do repórter Chico Prado, o ministro Mandetta, antes mesmo de ser demitido, pode ser ouvido pela comissão externa na Câmara dos Deputados, que já discute, desde o começo da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, as medidas do governo, principalmente as medidas do Ministério da Saúde. De acordo com as informações apuradas pelo Chico, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, que é o coordenador
coordenador da comissão, solicitou a presença do ministro Luiz Henrique Mandetta a partir das 2 horas da tarde de hoje. Esses deputados já estão reunidos desde as 9h30 da manhã. A gente lembra que essa sessão está acontecendo remotamente, por videoconferência, cada deputado em seu gabinete ou em sua casa, participando por vídeo. E o ministro Luiz Henrique Mandetta foi solicitado, mas não irá até o Congresso, seguirá aqui do Ministério da Saúde, participando também por videoconferência para falar sobre medidas do Ministério da Saúde. A gente ainda não tem todos os detalhes sobre o que o ministro será questionado e também aqui do Ministério da Saúde, ainda a equipe do Ministério não fala sobre se o ministro realmente vai ou não. Não é obrigatória a presença do ministro, ou a participação do ministro, mas a gente segue aqui apurando para saber se o ministro realmente vai falar, vai conversar com a Câmara dos Deputados. Volto ao estúdio. Obrigado, Natália André, pelas informações. A gente vai retomar o grande debate para os argumentos finais. Você percebeu que a conversa, viu, Renata e Tiago Anastácio? Renata Barreto já vai aparecer aqui junto com o Tiago. A conversa em Brasília é essa. Não é mais se Mandetta fica ou não fica. É até quando ele fica o ministro da Saúde. Os seus argumentos finais, por favor, Renata Barreto, para a gente encerrar aqui o grande debate de hoje. Bom, em relação à questão do Mandetta, de novo, acho que Inês é morta, é algo que a gente tem falado durante essa semana toda, que isso pelo menos sirva de aprendizado para o governo em relação à sua comunicação e que a gente possa seguir a partir daí, seja com quem for a pessoa escolhida para o Ministério da Saúde, que possamos seguir na direção correta de combate à pandemia. A gente tem hoje uma situação muito crítica, tanto do ponto de vista da saúde quanto da economia, são coisas complementares, inclusive, e eu espero que o presidente possa achar uma pessoa capacitada para fazer esse trabalho e também deixe essa pessoa trabalhar. E quando tiver animosidades, atritos, tensões, desconfortos, questionamentos, que o faça diretamente com essa pessoa e comunique de uma maneira muito melhor à população. Em relação ao que nós falamos antes sobre o Trump, é bastante interessante verificar que existe sim uma má vontade de forma geral da imprensa com algumas questões que acontecem lá. A gente vê isso acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E uma coisa bastante interessante que eu queria deixar clara aqui é que o presidente Trump tem muita razão quando ele fala da OMS e de ter tirado, ou pelo menos sinalizado que vai tirar esse financiamento à OMS, que é bastante grande. Eu acho que o presidente Trump tem bastante razão e acho que ele está agindo muito bem nos Estados Unidos. E se o presidente Bolsonaro tem algum alinhamento ideológico com o Trump, que bom que seja com o Trump e não com a China, que o faça também na questão da comunicação com os seus ministros e com a população. Obrigado, Renata. O argumento final da Renata Barreto. Agora nós vamos para o Tiago Anastácio, as suas considerações finais. Tiago. Obrigado, Gotino. Obrigado, Renata. Obrigado aos telespectadores da CNN Brasil. Minhas observações finais vão versar sobre algo que me parece bastante relevante. Nós temos, sim, um problema no Brasil e temos esse sintoma nessa semana cada vez mais claro. Nós temos um ministro da Saúde que fez um bom trabalho e está sendo demitido, está em processo de demissão porque fez um bom trabalho. Me parece que a incompetência é fator fundamental, principalmente nesses países latino-americanizados, de sobrevivência no seio político. Vimos ontem Onyx Lorenzoni pendurado em suas circunstâncias, daquela forma vistosa, bastante máscula, falando sobre o líder Jair Bolsonaro. Vejam que interessante, o líder que, infelizmente, está para demitir alguém que fez um bom trabalho. O presidente Donald Trump não é exemplo para ninguém. Nós sabemos disso. A economia americana vai muito bem e voltarei nisso em outros dias, porque existe um pêndulo histórico que as pessoas precisam entender. Os Estados Unidos precisava passar por uma fomentação econômica e o presidente Trump fez isso. Depois voltará para a fomentação social, porque a história exige isso. E aconteceu no Brasil. Tivemos muito tempo de políticas sociais e agora os liberais dentro da economia estão para fomentar, porque não conseguem agora e nem poderiam fazer, também isso. O que me causa muita estranheza é o silêncio, primeiro, sobre essa metodologia de ataque à imprensa. Segundo,
de forma muito grave nós estarmos discutindo sempre, nós brasileiros, não no programa, o que é ciência, escolhendo linhas da ciência antes que a ciência conclua. Porque a ciência, ela é equacional. Antes do quociente, antes do sinalzinho, não existe resultado. E o mais importante, o ódio ao adversário. Essa discussão sobre comunistas. Vocês já perceberam isso? O inimigo é o comunista, comunismo que não teve nenhum presidente brasileiro, convenhamos. Se o Lula foi comunista, eu fico imaginando o que é um Luiz Carlos Prestes nessa história. Esses ataques ao comunismo, esses ataques à imprensa, o silêncio à imprensa, um ministro imitando Goebbels e ontem a Procuradoria-Geral da República denunciando o ministro da Educação por racismo. Vocês sabem o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar em 5 frases as ideias centrais do Mein Kampf, de Adolf Hitler. Se vocês acham que a situação está boa, bom, o resultado sentiremos, como disse a Renata, todos na pele, no skin. O cenário não é bom. Tomem cuidado, a democracia exige vigilância, sempre. Tá aí, os argumentos finais do Tiago Anastácio. Olha, tem a hashtag Grande Debate, você pode ir lá nas redes sociais agora e utilizar a hashtag Grande Debate, conversar com a gente, o que você achou do debate, com quem que você se identificou nos argumentos, para que você crie a sua opinião, para que você forme a sua opinião. São visões distintas sobre o mesmo tema. Tiago Anastácio, mais uma vez, obrigado pela presença. Amanhã você estará de volta. E a Renata Barreto também, obrigado. Bom dia. Amanhã você volta com a gente.